A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, querida igreja. Amém. Glória a Deus. Dia especial. Nós temos mais uma vez a oportunidade de juntos celebrarmos ao Senhor. Queria que você se colocasse a sentar agora em nome de Jesus. Que nós pudéssemos agora, em atitude de reverência ao nosso Pai, acalmarmos o nosso coração. Pedimos agora por um segundo para que Deus fale conosco. Deus tem falado muito comigo nesses dias, irmãos. Eu tenho certeza que essa noite vai marcar as nossas vidas para sempre. Eu creio que assim como o Senhor já tem falado em outras oportunidades, nós sairemos daqui marcados pelo Senhor. Então nesse momento eu quero orar com você, sentado. Queria te pedir, coloque a mão no seu coração aí. Peça para Deus, Pai, fala comigo. Talvez você veio para o culto hoje com o seu coração apertado, precisando de uma resposta, precisando de uma palavra de Deus. Eu quero dizer para você, Deus vai falar com você. Então fale com Deus. Senhor amado, diante do Senhor eu me coloco, sabendo da minha limitação, sabendo, Senhor, que sem o Senhor eu não sou nada. Mas eu peço para o Senhor, fale com a tua igreja. Senhor, que hoje seja um dia, Senhor, especial, e que a tua palavra encontre lugar nos corações, e que teu Espírito Santo, ó Senhor, possa nos trazer revelação. Eu não sei, Senhor, a dificuldade, eu não sei aquilo que os teus filhos têm passado, mas tu sabes, e o Senhor é poderoso para nos alcançar nas nossas dificuldades. Mais uma vez fala conosco, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje nós iremos tratar sobre algo que talvez muitos de nós já passamos. Talvez você esteja passando por algo, por alguma dificuldade, ou talvez você ainda vai passar. Quantos aqui já passaram por algum sofrimento na vida? Amém. Amém? Quantos aqui já tiveram momentos de dificuldade onde acharam que não ia conseguir aguentar? Amém. Glória a Deus. Então nós estamos no mesmo barco, porque muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. Mas será que nós podemos glorificar a Deus mesmo em meio ao sofrimento? Amém. Vocês acham que há possibilidade disso acontecer? Amém? Quem pode glorificar a Deus no meio do sofrimento? Dê um glória a Deus. Amém. Aleluia. Nós vamos falar hoje sobre um homem que em meio a um grande sofrimento, ele glorificou a Deus. E ele não, em nenhum momento, ele deixou a sua fé vacilar. E ele foi muito grandemente honrado pelo Senhor. O tema da nossa palavra de hoje é o sofrimento do justo e a soberania de Deus. E para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Jó. Jó capítulo 1. Vamos ler algumas partes deste livro. Nesse momento nós vamos ler 3 capítulos inteiros, rapidamente, em nome de Jesus. Jó capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 42. Como eu disse, com certeza todos nós já passamos ou passaremos por momentos em que as pressões da vida nos levarão quase ao desespero, trazendo muitas vezes desconfiança diante daquilo que Deus tem para mim. Aí, muitas vezes, quando passamos por essas dificuldades, nós pensamos, mas será que Deus me chamou mesmo? Será que Deus me ama? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus não está vendo? E aí nós vamos ver aqui algumas direções de Deus diante de um grande sofrimento. Talvez você já tenha sofrido bastante nessa vida, mas eu tenho certeza que nem você tenha sofrido a sua vida inteira chegou perto daquilo que Jó passou. E Jó nos ensina muitas coisas de acordo com a sua postura em meio ao sofrimento. Amém? Amém? Os irmãos acompanhem aí, por favor. Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez. E
convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem de madrugada. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. No outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás veio também com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a sua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Quando os 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que haviam atingido, saíram cada um da sua região, combinaram de encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça, e depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam quão grande era o seu sofrimento.
Amém? Capítulo 42 agora. Glória a Deus, aleluias. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste: quem é o que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo-me a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz e Temã: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês falaram o que não é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros, e com eles apresentem holocausto em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei o que vocês merecem, pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. E o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda de Késia, e a terceira de Querem-Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança, junto com os seus irmãos. Depois disso Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e filhas e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Glória a Deus. Que história preciosa a história de Jó. Muitas vezes nós achamos que nós estamos passando por uma dificuldade que não dá mais para aguentar. E nesses dias eu tenho visto a igreja passando por dificuldades. Muitos dos nossos irmãos sendo realmente apertados de um lado, apertados de outro. E eu comecei a orar, pedir para Deus: Senhor, dá uma palavra, fala comigo para que nós possamos compartilhar algo que vai de encontro à necessidade dos irmãos. E eu comecei a pensar nas dificuldades, alguns com enfermidades, alguns com necessidades financeiras. E aí quando eu fui para Deus, Deus começou a trazer à minha memória a história de Jó. E os acontecimentos narrados no livro de Jó se passaram nos dias dos patriarcas. Sendo Jó, isso não é uma parábola. Jó de fato viveu, Jó de fato foi um homem real. E a Bíblia faz menção dele não apenas no livro de Jó, mas a Bíblia fala lá em Ezequiel 14 assim: ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Esse texto nos comprova que Jó não foi uma alegoria, não foi uma parábola, não quis dizer sobre algo, não. Jó é alguém real. Jó foi um homem como eu e você, que passou por grandes dificuldades. Mas por que Deus permite que um homem justo como Jó passe por tantas dificuldades? E aí tem algumas coisas interessantes no texto que nós lemos, principalmente no capítulo 1 e 2. Eu não sei por que motivo Deus permitiu que Satanás fosse com os anjos estar à frente de Deus. Mas certo é que o diabo não está amarrado. Só abrindo um parênteses, porque às vezes eu ouço pessoas falando que amarrou, que está amarrado, não consegue amarrar. Vai chegar um dia no final dos tempos, quando Jesus voltar, ele será aniquilado, amarrado sim, mas hoje ele está livre. E ele tem causado muitas destruições nas vidas das pessoas. Mas entenda, assim como na vida de Jó, o diabo só pode tocar na sua vida quando Deus permitir. Deus é soberano sobre todas as pessoas, sobre todas as coisas e sobre o nosso inimigo também. O diabo não pode tocar na sua vida se Deus não permitir. Entenda, quando Deus permitir que o diabo toque, que o diabo faça algo contra a sua vida, Deus tem um propósito nisso.
Qual era o propósito de Deus em permitir que Jó fosse tocado por Deus? Mostrar que havia um homem, aleluia, que servia a Deus, não por aquilo que ele tinha, não por aquilo que ele era, mas porque ele amava a Deus. Se Deus fosse trazer um relato agora sobre você, para os anjos, para Satanás, ou para quem quer que seja, o que Deus falaria de você para as pessoas? Nós vimos aqui no capítulo 1 que Deus falou algo precioso sobre Jó. Olha só o que Deus disse no capítulo 1, verso 8: disse então o Senhor a Satanás: repare em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Depois Jó perdeu tudo. Perdeu o gado. Nós vamos falar muito sobre isso é apenas a introdução. Perdeu muitas coisas, mas no capítulo 2, depois de ter perdido tudo, a palavra diz que de novo, novamente, Deus se encontra com os anjos, Satanás está lá também. E aí o que Deus fala de novo? E o Senhor perguntou de novo a Satanás. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você ter me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Não mudou. As palavras de Deus sobre Jó não mudou, mesmo depois de Jó ter perdido tudo. Acabou tudo, Jó não tinha mais nada. Tinha perdido dinheiro, tinha perdido os filhos. Morreu todos os filhos de Jó de uma vez. Talvez a coisa mais importante que nós temos na nossa vida aqui é a nossa família. E aí nós vemos que Deus permite que o inimigo toque na vida de Jó de tal forma que todos os filhos de Jó morreram. Imagina, irmãos, uma cena de um velório com os 10 filhos de Jó. E eu volto a perguntar para você: o que Deus falaria de você em meio à dificuldade que você está passando nesse momento? Qual tem sido a sua atitude em meio à sua dificuldade? Porque dificuldade todos nós passamos. Se você não está passando uma, fique tranquilo, ela vai chegar. Vai chegar. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas que era para quê? Para nós termos bom ânimo, para nós ficarmos contentes. Mas às vezes eu vejo os irmãos vão na célula, vão na igreja, parece que se pudesse bater em Deus, empurrado, com a cara fechada, como se Deus não tivesse pronto para te ajudar, como se Deus fosse o culpado da sua dificuldade. Irmão, não abre a boca para louvar de jeito nenhum. Irmão, tome cuidado, Deus está vendo o que você está fazendo. O que Deus diz para Satanás? Reparaste no meu servo Jó? Deus vê todas as coisas. Deus está vendo como você está enfrentando a sua dificuldade hoje. Tome cuidado, irmãos. Tome cuidado na sua postura, porque a maneira como nós nos portamos determinará se nós seremos ou não vencedores. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com a maneira como nós estamos agindo. Devemos entender que as provações sempre vão ter um propósito. Qual era o propósito de Deus? Sem que Jó percebesse, Deus colocou Jó como advogado de Deus na terra. Jó não sabia disso, mas Deus confiava em Jó. Deus confiava em Jó ao ponto de... Porque se Jó falhasse, quem seria exposto? Seria Jó? Não, seria Deus, porque Deus confiou nele. Eu quero dizer, Deus tem confiado em você. Fala por irmão do seu lado: irmão, Deus confia em você. Que responsabilidade, hein, irmãos? E aí nós vemos aqui no texto o que Deus faz. Primeira coisa que Deus faz: Deus proclama o caráter de Jó. Deus fala sobre Jó. E aí é interessante que o que o diabo faz? Ele começa a levantar suspeitas sobre o quê? Sobre a motivação de Jó. Tipo assim, também, né? Com tudo que ele tem, até eu, se tivesse tudo isso. E às vezes você e eu, por sermos falhos e limitados, começamos a suspeitar das motivações do nosso irmão. Ah, mas também, né? Olha o emprego que meu irmão tem. Se eu tivesse esse emprego, eu também faria isso. Ah, mas se eu tivesse esse carro, eu não faltava num culto. Ah, mas e aí? Foi isso que Satanás começou a fazer. Duvidar do que? Da motivação de Jó. Falou: ele só faz isso porque o Senhor dá tudo. O Senhor colocou uma cerca.
gado dele é protegido, a casa dele, os filhos dele, tudo é protegido. Satanás começa a levantar o quê? Suspeita sobre a motivação de Jó. E o que Satanás estava querendo dizer com isso? Que Jó serve a Deus por interesse. Diz que Jó serve a Deus só porque ele é rico. Satanás acusa Jó de amar mais o dinheiro e os filhos do que a Deus. Ele fala, se ele não tivesse tudo isso, eu tenho certeza que ele não te serviria. Mas irmãos, o que alegra o meu coração é que Deus nos conhece. E Deus conhecia Jó ao ponto de falar, pode tocar nele. Entenda, se Deus está permitindo que você passe por essa situação, é porque Ele entende que você vai suportar. Então não decepcione o seu Deus, porque Ele é contigo. Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor disse o que para Satanás? Pode ir, pode tocar nele. Deus confiou em Jó. Jó não sabia, mas Deus confiava nele. E como eu disse, mais do que confiar, colocou ele como advogado. Jó agora era advogado de Deus na terra. E aí nós vamos ver que muitas coisas aconteceram. E aquilo que o nosso inimigo, que também era inimigo de Jó, o que ele fez? Começou a atacar Jó, como ele tem atacado todas as famílias, é ou não é? O diabo, ele não é criativo, não, mas ele é ferrenho, ele vem com todas as suas forças. No que o diabo atacou Jó? Primeiro, as finanças. O diabo acabou com a vida financeira de Jó, acabou. Jó perdeu tudo, Jó faliu. Depois, os filhos, a família. Depois, a saúde. Depois, no que? O casamento de Jó. Uma crise instaurada no casamento de Jó. E depois, os amigos de Jó. Olha só, nós vemos que hoje todas essas coisas têm acontecido. O diabo tem usado essas áreas da nossa vida para destruir a nossa vida, para acabar com a nossa fé. Então nós temos que estar atentos. Como eu disse, ele não é criativo. Se sua vida tem sido atacada, se o seu relacionamento conjugal tem sido atacado, seu relacionamento com os seus filhos, sua vida financeira, entenda, o diabo está querendo te destruir, mas Deus está vendo todas as coisas. Amém? Glória a Deus. As investidas do inferno contra a vida de Jó foram muito sérias. Ele usou homens, a Bíblia diz que o diabo usou os sabeus e caldeus, roubaram e saquearam os rebanhos de Jó. Ele queimou todas as ovelhas e os servos de Jó. A Bíblia diz, e os estudiosos dizem que se Jó vivesse no nosso tempo, ele seria hoje o homem mais rico, seria como o Bill Gates, de tantas as coisas que Jó tinha. Jó era o homem mais rico de todos. Como eu disse, que mais que ele atacou? A família de Jó. Ele atacou os filhos de Jó, matou todos. Jó, ele tinha uma amizade com os filhos. Ele amava os seus filhos. A Bíblia diz, por eles serem ricos, eles sempre faziam festas. E Jó, como era temente a Deus, o que ele fazia? Não, acabou a festa, nós vamos santificar. Ele se preocupava com a vida dos seus filhos. Ele santificava os filhos, orava. Não sabia nem se tinha cometido pecado, mas ele pensava, vai que cometeu. Vai que fez alguma coisa sem perceber. Então Jó, ele era muito preocupado, ele amava a família dele. Ele orava por todos os seus filhos, a Bíblia diz que ele orava de madrugada e continuamente. Ele priorizava a vida espiritual dos seus filhos. E aí o que aconteceu? Em um dia só, em uma festa na casa do filho mais velho, o diabo matou todos os filhos de Jó. Jó foi para o cemitério para sepultar os seus 10 filhos de uma única vez. Que sofrimento Jó passou. E aí, os amigos de Jó vêm ao encontro de Jó. Que situação. E vocês acham que esses homens eram de fato amigos de Jó? Sim ou não? Não? Eram, irmãos, eles eram amigos de Jó. E como eram amigos de longe, eles viram Jó e ficaram desesperados. Eles choraram copiosamente. E eles ficaram 7 dias naquela situação, todo mundo em silêncio, não conseguia nem falar. Não conseguia falar com Jó, porque tamanha era a destruição de Jó. E eles falaram, e eu fico imaginando, e aí eu li o livro de Jó nessa semana, e aí eu comecei a entender por que eles ficaram 7 dias em silêncio. Que eles começaram a se perguntar, o que está acontecendo com Jó? Jó é gente boa, tem alguma coisa errada. E aí por que Jó ficou bravo com eles? Por que a amizade deles ficou em crise? Porque os amigos de Jó começaram a querer arrumar o quê? O porquê daquela situação. E aí começaram, eu queria te encorajar. Livro de Jó tem 42 capítulos.
dá para você ler a semana inteira, tranquilo. Se você ler, vamos lá, quem é bom de matemática? 42 dividido por 5 dá 8. Num dia você lê, 2 dias você lê 9. Segunda a sexta. Você vai ler o livro de Jó inteiro e você vai entender essas coisas que nós vamos falar rapidamente aqui. Primeira coisa, eles chegaram em Jó e falou: Jó, depois de 7 dias de silêncio, chorando com Jó, o primeiro amigo dele chegou e falou: Jó, fala a verdade. O que você estava fazendo errado? Porque não é possível. Deus não castiga ninguém sem ter nenhuma causa. Jó, fala a verdade. Por quê? O que você estava fazendo? Nós somos seus amigos, mas fala a verdade. O que você está fazendo? Você é ruim, Jó. Você é pecador, você é mentiroso. Você estava fazendo as coisas escondido. Deus está te castigando porque você é ruim. E aí Jó se defende. Jó não ficou quieto. Deus me conhece. Eu sou justo. Eu não vou falar que eu sou ruim sendo que eu não sou. Eu não sei o que está acontecendo, mas no final é errado. Aí o outro amigo dele pegou e falou: seus filhos morreram porque eles eram pecador. Deus não ia matar, Deus não ia matar 10 filhos seus sem eles ter feito nada. E começaram a acusar Jó, um atrás do outro, 3 vezes. Um falava, Jó se defendia. O outro falava, Jó se defendia. O outro falava, Jó se defendia. E aí não paravam, irmãos. Açoitando Jó: você é culpado, fala logo. Você é arrogante. Você é presunçoso, Jó. Fala a verdade, para de mentira. E Jó: eu não estou fazendo nada, estou falando a verdade. Deus, se eu fiz alguma coisa, me fala. Essa foi a situação de Jó. Eu estava lendo o capítulo de Jó, irmãos. Eu já estava ficando agoniado com os amigos de Jó. Mano, pelo amor de Deus, para de machucar Jó, ele já está tão ruim. Mas, irmãos, eles achavam que, de alguma forma, se eles abrissem os olhos de Jó, eles poderiam arrumar uma solução para o problema. Talvez os nossos amigos não saibam como nos ajudar, por mais que eles queiram, mas nós temos um Deus que tem a solução para os nossos problemas. Amém? Glória a Deus. Satanás atacou a saúde de Jó. Satanás, quando viu que não conseguiu, tirando tudo de Jó, falou para Deus, e Deus chegou no capítulo 2 e falou: tá vendo meu servo? Aí ele falou: mas ele tem saúde, é por isso que ele está assim. Ele deve ter esperança que um dia ele vai conseguir pegar o dinheiro de volta. E o que aconteceu? Deus falou: então pode tocar no corpo dele. E Deus permitiu que ele colocasse uma enfermidade muito séria. Jó então foi ferido com uma infecção muito grande. A Bíblia diz que Jó ficou com um mau hálito, com muitas dores. A pele de Jó ficou necrosada. O corpo dele ficou todo encarquilhado. Ele raspava suas feridas com cacos de telha. As pessoas zombavam de Jó. A Bíblia diz que os seus ossos ardiam, formavam bolhas de pus. E a Bíblia diz que ele mordia as bolhas para aliviar a dor. Olha só a situação de Jó. Sua dor foi tão grande, a situação de Jó foi tão difícil, que olha só o que olha o que aconteceu. Jó desejou morrer no ventre da mãe dele. Oh Deus, por que o Senhor permitiu que eu nascesse? Era melhor ter morrido no ventre da minha mãe. Jó desejou morrer quando ele nasceu. Por que eu não morri na hora do parto? Por que o Senhor não permitiu que eu morresse? Jó desejou que os seios da sua mãe estivessem murchos para morrer de fome. Ele fala: Deus, por que o Senhor permitiu que houvesse leite nos seios da minha mãe? Era melhor que eu tivesse morrido de fome. Jó procurou a morte, mas a morte fugiu dele. Talvez hoje você esteja passando por uma dificuldade grande, uma enfermidade, alguma crise no seu relacionamento conjugal, com os seus filhos, eu não sei. Mas saiba, o mesmo Deus que estava vendo Jó, Ele quer dizer para nós hoje: Ele está nos vendo. Se você acha que Deus não está vendo o que está acontecendo com você, saiba, Ele está vendo. E mais do que vendo, Deus tem um propósito em todas as coisas. Então mesmo em meio à dificuldade, glorifique o nome do Senhor. Jó glorificou. O que ele disse? Nu eu vim, nu eu vou voltar. Mas eu quero dizer, bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou a Deus mesmo em meio à dificuldade. E aí o diabo atacou também o casamento de Jó. A mulher de Jó não suportou a pressão. Ela estava acostumada com o sucesso, com o dinheiro, com a vida boa, porque eles eram ricos, eram honestos e ricos. Ela estava acostumada com a prosperidade e não com essa adversidade toda onde eles se encontravam. É interessante que Deus não tirou a vida da esposa de Jó. Deus permitiu que ela ficasse viva. E aí nós vemos que Jó enfrenta uma crise conjugal, mas ele era um homem posicionado. Quando a mulher dele se levantou para falar contra Deus, ele falou: fica quieta, mulher, você está falando como uma doida. O nosso Deus, Ele é soberano. Ele vai fazer, Ele pode fazer todas as coisas.
Mas entenda, mesmo em meio à crise, nós precisamos dar uma resposta para Deus. Deus sempre estará olhando qual é a nossa resposta. E como eu disse, os amigos de Jó também foram muito cruéis com Jó. Mas qual foi a atitude de Jó diante do drama, do sofrimento? Jó desaba com Deus sobre a sua dor. Depois dos amigos de Jó terem falado contra ele, terem o acusado, sabe quando às vezes a pessoa, é muito difícil isso acontecer, mas às vezes acontece de alguém ser preso por engano. E aí muitas vezes a polícia bate muito naquela pessoa até ela confessar o crime que não é dela. E foi praticamente isso que aconteceu com Jó. Eles queriam que ele confessasse algo que na verdade ele não tinha culpa nenhuma. E aí o que Jó faz depois de todas as acusações do amigo deles? Jó começa a desabar e falar com Deus. Falar com Deus sobre a sua dor. Jó, na sua angústia, levou aos céus 16 vezes a pergunta por quê. Depois dessa conversa com os seus amigos, Jó pergunta para Deus: Deus, por que eu estou sofrendo? Por que eu perdi meus filhos, Senhor? Por que Deus não responde às minhas orações? Por que eu perdi meus bens? Por que meu casamento está acabando? Por que meus amigos estão me acusando? Deus, por que o Senhor não me mata? Por 16 vezes Jó começou a falar sobre esses porquês, coisas que ele não entendia. Jó estava cheio de queixas, e a Bíblia diz que Jó levantou 34 queixas contra Deus. Às vezes a gente ouve coisas, né? Às vezes a pessoa fala, a gente tem que ter a paciência de Jó. Mas Jó não foi tão paciente assim. Jó ficou bravo com seus amigos. Jó questionou a Deus. Ele não foi contra a soberania de Deus, mas ele queria a resposta. Ele queria saber o porquê daquelas coisas. E o que Deus respondeu para Jó? Nada. Deus ficou quieto. Deus não respondeu nenhum sequer questionamento de Jó. Deus não está preocupado em nos responder. Mas o que Deus fez? Ele começou a fazer algumas perguntas, e a Bíblia diz que Deus fez 70 perguntas para Jó. Primeira pergunta que Deus fez para Jó: aonde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Aonde estava tu quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Aonde estava tu quando eu punha limites na água do mar? Deus começou a mostrar o que? A soberania dele para Jó. Jó queria saber o porquê que ele estava passando por essas coisas, por aquelas situações. Mas Deus começou a mostrar que ele era poderoso. Deus começou a mostrar para Jó que tudo que ele estava passando ainda era muito pouco perto do poder de Deus. Então, quando nós não pudermos entender o que Deus está fazendo, nós podemos então saber que Ele está no controle. Ele é poderoso, Ele é soberano. Nós não podemos esquecer o que aconteceu com Jó, ou quem causou. Quem foi que causou toda aquela destruição na vida de Jó? O diabo. Mas quem permitiu? Deus permitiu. E por que Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó? Ele conhecia Jó. Ele sabia quem era Jó. Repita o verso 1, capítulo 1, verso 8. Disse o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Tudo que Satanás intentou contra Jó, Deus reverteu em bênção. Satanás tentou afastar Jó de Deus, mas o que aconteceu? Jó ficou mais perto. Isso mexe comigo. Chega no capítulo 42, olha o que Jó fala: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Depois de toda aquela dificuldade, depois de toda aquela situação de morte, Jó fala que ele conheceu de verdade Deus. Deus quer nos ensinar que é no meio da dificuldade onde você pode experimentar um novo relacionamento com Ele, íntimo, perto. Antes eu te conhecia de ouvir falar, era rico, tinha de tudo, não faltava nada. Ele podia falar: nisso eu conheço a Deus, porque Deus tem me dado tudo. Mas quando que Jó fala que realmente conheceu a Deus? Quando ele não tinha nada, quando faltou tudo, quando seus filhos morreram, quando ele ficou pobre. Ele fala: eu conheci a Deus quando eu estava sem nada. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Satanás tentou destruir a confiança de Jó através do sofrimento, mostrando que Deus não era nem soberano nem amor, mas Jó se curvou diante da soberania de Deus.
Irmãos, Deus pode todas as coisas. Não há nada que o Senhor não possa fazer. A palavra de Deus diz que não cai a folha de uma árvore sem que Deus permita. Eu estava estudando um pouco, pesquisando um pouco sobre a história de Jó, e aí eu achei uma ilustração muito interessante. Talvez você já tenha ouvido essa história sobre uma compra para uma crente necessitada. Dizem que essa história que é contada é verídica, que uma senhora muito pobre telefonou para um programa evangélico de rádio pedindo uma ajuda. E aí um bruxo, não sabe por que estava ouvindo o programa, e ele resolveu o quê? Pregar uma peça nessa senhora, só para divertir-se com a reação dela. E aí ele telefonou para a rádio, pediu o endereço da mulher e falou que ia ajudar. Não falou que era um bruxo, mas falou que ia ajudar. Aí chamou um dos seus servos, esse bruxo, e falou: passa no supermercado, faz uma grande compra e leva até a casa dessa mulher. E quando você levar essa compra, ela vai perguntar quem mandou, você vai falar para ela que foi o diabo que mandou. E aí o cara foi lá e comprou muitas coisas. E chegou na casa da mulher, bateu palma, a mulher atendeu. Aí ele pegou e falou: ó, eu vim trazer, mandaram eu trazer essa compra para a senhora. E aí entregou a compra para a mulher, e a mulher pegou: nossa, pode entrar, traz aqui, eu não consigo carregar tudo isso. E foi colocar no armário, e aquele cara desesperado e querendo zombar dela, querendo falar para ela que tinha sido o diabo que tinha mandado, e ela não falando nada, ela não queria nem saber. E foi colocando as coisas dentro do armário, e aí ele falou: vou ter que falar. Aí ele falou: você não quer saber quem que mandou? Ela falou: não precisa saber não, porque se até é o diabo, se Deus mandar o diabo fazer, ele tem que fazer. E aquele cara saiu de lá sem saber o que falar. Ela falou: não precisa, meu filho. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Satanás tentou azedar o coração de Jó, mas ele não conseguiu. Satanás tentou tirar tudo de Jó, mas Deus devolveu tudo em dobro. Jó, nesse período de dificuldade, aprendeu algumas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos, que nos serve de lição hoje. Primeira coisa, ele entendeu que não há crise que Deus não possa reverter. Olha só o que ele diz lá no capítulo 42: eu bem sei que tudo podes. Jó também entendeu que os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Ele diz: e nenhum dos teus sonhos, nenhum dos seus desígnios podem ser frustrados. Jó, ele admitiu que o seu conhecimento de Deus era superficial. Eu te conhecia só de ouvir. Jó passou a conhecer a Deus de forma mais profunda, mas agora os meus olhos te veem. Ele reconheceu a sua precipitação no falar. E quantas vezes, irmãos e irmãs, nós somos precipitados no falar? Nós nem esperamos o final das coisas, já estamos estrambelhando e falando um monte de baboseira, um monte de mentira, um monte de bobeira, e não esperamos em Deus. E aí Jó, ele reconheceu: na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então faz o seguinte, irmão, no meio da sua dificuldade, fica quieto, vai para Deus. Se você tem algo para falar, fale com Ele. Faça como Jó. Jó não falou, Jó não blasfemou para os seus amigos sobre Deus. Jó foi lá e falou para Deus: por quê, Senhor? Talvez Deus faça como fez com Jó. Fique quieto, não te responda as suas questões, mas algo Ele vai te mostrar. Ele vai mostrar a grandeza dEle para você, amém? Glória a Deus. Jó, ele passou a conhecer o Senhor profundamente, e também a si mesmo. Ele diz: por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Ele percebeu que ele era pequeno. E o que aconteceu quando essas coisas aconteceram? Qual foi o acontecimento que veio a seguir? Deus restaurou todas as áreas atingidas na vida de Jó. Deus restaurou os bens de Jó, dando-lhe em dobro tudo que ele tinha. Deus tem poder para mudar a sua situação hoje. Assim como Deus mudou a vida financeira de Jó, Deus pode mudar a sua vida financeira. Jó estava falido, Jó não tinha nada, mas Deus mudou a sorte de Jó. Deus restaurou a vida de Jó, a saúde. Quantos anos Jó viveu mais? 140. Eu pensando, às vezes eu tenho umas dores de cabeça tão forte, irmão. Eu falo: Senhor, será que eu vou morrer hoje? E aí eu vejo aqui que Jó durou mais 140 anos. Aí eu falei: Senhor, me dá mais, pelo menos mais 100. Deus pode restaurar a sua saúde. O mesmo Deus que era o Deus de Jó é o nosso Deus hoje. Deus restaurou o casamento de Jó. Restaurou ou não restaurou? Qual é o
Jó teve mais 10 filhos, irmãos. Aleluia. Deus deu em dobro tudo. Ah, mas então Jó tinha que ter 20 filhos. Não. Porque o filho que morre não continua sendo filho? Continua. Ou deixa de ser filho porque morreu? Não, sempre vai ser filho. Deus deu mais 10 filhos. E aí, não fala se as filhas eram bonitas ou feias, mas diz que as 3 novas eram as mais bonitas de toda a terra. Olha só, Deus restaurou o casamento de Jó. Deus restaurou os filhos. E Deus restaurou os amigos de Jó. Houve um ponto crucial na vida de Jó, onde a sua sorte foi mudada. Sabe qual foi, irmãos? Quando que a sorte de Jó começou a ser mudada? Pergunta para a célula. Quando que a sorte de Jó começou a ser mudada? Os líderes começaram a ficar felizes, deram até a risada. Tem mais aí para você perguntar? Quantos? Quando Jó começou a orar pelos seus amigos. Olha só o que diz Jó, lá em Jó 42:10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Jó começou a não se preocupar com ele. Deus não tinha dado ainda. Talvez ele ainda estava meio magoado com os seus amigos, porque os amigos dele machucaram ele, falaram mal dele sem motivo. Mas o que Jó fez? Foi orar pelos seus amigos. E quando nós nos importamos com as pessoas, Deus, Ele se importa com as pessoas. Jó nem sabia, mas Deus já estava corrigindo os amigos dele, falando: olha só, vocês fizeram tudo errado. Vocês foram lá para se compadecer, para ajudar Jó. E aí o que vocês fizeram? Vocês tentaram acabar com ele. Vocês vão se dar mal. A sorte de vocês é Jó. Vai lá que ele vai orar por vocês. Se Jó não orar por vocês, vocês estão pegos. O que Jó fez? Jó começou a mudar a história dele a partir do momento que ele começou a se preocupar com as pessoas. Jó, no capítulo 23, verso 10, ele diz assim sobre Deus: mas Ele sabe o meu caminho, prova-me e sairei como ouro. Deus provou Jó e Jó saiu melhor do que ele era. O objetivo de Deus em nos deixar, em nos permitir passar pela dificuldade, é que no final dela, você seja uma pessoa melhor, você seja um filho melhor, você seja um irmão melhor, você seja um amigo melhor. As provações sempre têm um propósito e nós devemos sempre adorar a Deus em meio às provações. Grave no seu coração aquilo que Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Adore a Deus em todo tempo. Não importa se você está sofrendo, não importa se você está enfermo, com dinheiro, desempregado, não importa. Adore a Deus, pois o Senhor está te vendo. Fala para o irmão do seu lado de novo: Deus está te vendo, irmão. Aleluia. Quando eu medito, quando eu penso sobre o estado de Jó, quando eu penso sobre o relacionamento de Jó com Deus, mesmo sendo submetido a tamanha provação, sempre me vem essa pergunta: como eu me comportaria se passasse por tamanhas provações? Como me comportaria em minha adoração ao Deus Altíssimo? Como eu disse aqui, tem irmão que está passando por dificuldade e nem consegue cantar. Eu quero dizer que se você senta do meu lado, eu estou te vendo, me incomoda sua cara feia, tá? Eu sei que não é foda, porque Deus tem sustentado a sua casa. Mas pra que cara feia? Se Deus tem te dado ar para você respirar. Todos os nossos problemas são passageiros. Nu nós viemos e nu nós voltaremos para lá. Só não voltaremos nu porque alguém vai nos vestir. Porque se não vestisse, você ia voltar nu mesmo. Mas adore ao Senhor em todo o tempo. A Bíblia diz que o Senhor está à procura do quê? De adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não porque você está passando por alguma coisa, ou porque você tem ou não tem, mas porque você entende quem é Deus e que Ele é o Senhor da sua vida. Quantos que ao passar por uma pequena dificuldade se conformam de forma estranha, abandonam a Deus, não querem mais saber de nada? Que esse não seja o nosso caso. Será que se nós passássemos por metade do que Jó passou, nós continuaríamos vindo na igreja? Tem gente que porque briga com o marido não vem na igreja, briga com a mulher não vem na igreja, como se Deus tivesse culpa. Se espelhe em Jó.
Jó não era um super-homem, ele era igual eu e você. A diferença é que ele confiava em Deus. Olha o que ele diz lá em Jó 19:25: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Não importa, em meio a tantas lutas, dores, depois de ter perdido tudo, de ser severamente acusado por seus amigos, a Bíblia vem nos mostrar que aquele homem, não, em nenhum momento, Deus viu falha nele. Eu separei alguns textos que Jó fala no seu livro, que mexem muito comigo. O primeiro eu acabei de citar, que diz assim, capítulo 1, verso 20 ao 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E adorou, irmãos. Ele não estava chorando, ele estava adorando. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 2:10 diz assim: porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu, falando para sua mulher. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Jó 13:15 diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Com todos os meus caminhos defenderei diante dele. Jó 19, do 25 ao 27 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois consumida a minha pele, contudo ainda a minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. Jó 42, versículo 2 e versículo 5: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. No final da história, como nós lemos aqui no capítulo 42, Deus mudou a história de Jó. Mas em nenhum momento faltou confiança a Jó diante de Deus e da fé que ele tinha em Deus. Qual tem sido a sua atitude em meio à dificuldade que você tem passado? Se Deus, vou fazer a pergunta que eu fiz no começo: se Deus fosse fazer um breve relato sobre você, o que Deus falaria para alguém? Olha o que ele disse para Satanás: está vendo meu servo lá? Ele é fiel, ele é íntegro, homem de verdade, se desvia do mal. O que Deus falaria de você? Eu queria que você se colocasse de pé agora. Como eu disse no início, eu não sei o que você está passando. Normalmente nós ficamos muito desesperados em meio às dificuldades, às tribulações. Eu sei que nós somos limitados. Como eu disse, por alguns momentos, se você vai ler, eu quero te encorajar mais uma vez a ler, você vai ver que Jó ficou desesperado. Jó ficou querendo saber a resposta das coisas, o porquê daquelas coisas todas, sendo que ele era um homem bom. Talvez você se considere uma pessoa boa, talvez você não consiga entender por causa da dificuldade, porque da enfermidade. Senhor, o Senhor não está vendo, eu tenho trabalhado, eu vou para a igreja, eu vou para a cela, eu tenho que ajudar as pessoas, estou envolvido, estou jejuando, as coisas não mudam. E talvez você tenha se deparado, está se deparando com o silêncio de Deus. Mas irmãos, entenda, Deus é Deus, se Ele fizer ou se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Muitas vezes nós queremos condicionar servir a Deus com Deus nos dar alguma coisa. Se Deus fizer, se Deus me der um emprego, eu vou. Se Deus me der, Deus me dá a vida do meu marido, da minha esposa, eu vou. Sirva a Deus em espírito e em verdade, não por aquilo que Ele pode te dar. Porque na verdade a palavra de Deus diz que quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos coloca no muito. Mas se você não é fiel nem com a vida que você tem, como Deus vai te dar coisas melhores? Eu queria louvar a Deus com um cântico. Vai dar para louvar? Os irmãos são uma bênção, eu peguei ele de surpresa. Eu queria que você pensasse como você tem lidado com as suas adversidades. Jó é um grande exemplo para nós, mas como você tem lidado com a sua? Cada um tem a nossa. Talvez você se sinta num labirinto, numa caverna. Mas Deus te convida hoje a adorar, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Vamos louvar a Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Que a sua fé não esteja baseada naquilo que Ele pode te dar, mas que a
sua vida. Essa semana Deus me deu uma bênção. Eu comprei um carro. E eu saí com o carro e bati o carro. E essa palavra estava no meu coração. O Senhor já estava falando tanto comigo. E na sexta-feira foi que aconteceu isso. E o Senhor falou: eu sou Deus, com o carro, sem o carro. Você confia em mim? Eu falei: eu confio no Senhor. Eu não estou apegado nessas coisas. E às vezes a gente acha que as coisas têm poder. Aí falaram pra mim: ah, é olho gordo, é isso e aquilo. Essas coisas não têm poder sobre a sua vida, não, irmão. Deus está no controle de todas as coisas. Eu estava muito ansioso por esse carro. E Deus mostrou que a minha ansiedade não levou a lugar nenhum. Porque o carro lá não pode levar, Deus pode levar, mas Deus continua sendo o mesmo. Não permita que as coisas deste mundo o impeçam de servir a Deus. O impeçam de dar o melhor para Ele. Mas talvez você esteja passando por uma dificuldade grande, muito maior do que uma batidinha no carro. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Você que está passando por um momento de dificuldade, o Senhor tem renovo para você hoje. Talvez você não esteja conseguindo passar por essa situação. Talvez você já perguntou muitas vezes para Deus: por que, Senhor? Por que o Senhor não me livra disso? Por que o Senhor não permite que isso passe logo? Eu não aguento mais essa enfermidade. Eu não aguento mais essa vida financeira desgraçada. Eu não aguento mais meus filhos que não se convertem. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas o Deus que mudou a história de Jó está aqui, está disposto a mudar a sua. Oh Senhor, coloque a mão no seu coração. Assim como Jó era teu servo, nós também somos. Assim como Jó era limitado, nós também somos. Mas Senhor, permita-nos conhecer mais o Senhor em meio a essa dificuldade. Eu não conheço a dificuldade dos meus irmãos, mas Tu conheces. E o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para mudar a sorte, ou para fazer com que eles tenham experiências contigo em meio à tribulação. Eu não sei qual é o seu objetivo, Senhor, mas eu sei, assim como Jó disse, eu sei que o Senhor tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, Senhor amado, alcança os meus irmãos nas suas dificuldades, renova as suas forças. Aquele que está fraco, aquele que estava pensando em desistir, que hoje seja renovado, renovada em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos ouvir os testemunhos, Senhor amado, daquilo que o Senhor irá fazer. Que nós possamos ouvir não o testemunho apenas das coisas que conquistamos, mas das experiências novas que o Senhor nos dará. Que nós possamos falar como Jó: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu vi Ele de perto, Ele esteve comigo. Oh Senhor, em nome de Jesus, alcança-nos, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus!